Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre totalitarismo, um assunto que se tornou fundamental para entender o contexto político até internacional nos últimos anos. Totalitarismo significa um sistema político no qual há um abarcamento dos indivíduos, no qual eu tenho a visão de que a sociedade deve ser organizada como uma única estrutura, com uma única forma, a partir do controle do Estado. Tá? Então, totalitarismo vem dessa ideia de totalidade. Todos devem estar sujeitos ao poder desse governo em questão, ok? Bom, então a gente pode ver aqui, ó, subordinação dos indivíduos e da própria sociedade em si aos interesses do Estado. Então, todos os indivíduos estarão sujeitos aos interesses do Estado. O interesse individual, o interesse social, ele é secundário perante ao que o Estado determina, né? E o mais interessante é que no totalitarismo o Estado ele vai ser controlado por um partido único, ou seja, eu tenho um grupo de pessoas que controlam o Estado e todas as outras pessoas da sociedade estarão submissas a esse grupo inicial. Para a gente entender a tipificação dos totalitarismos, vamos pensar aqui nessa régua, né? Então aqui eu tenho uma régua que tem, aí pensando para vocês, né? Uma tendência à direita, uma tendência à esquerda, a gente já vai falar um pouquinho o que é isso. Quando a gente está no totalitarismo, a gente tem um ponto de encontro entre essas, né? Quando eu vou muito para a direita ou muito para a esquerda, elas vão acabar se encontrando, os opostos vão acabar se encontrando. É mais ou menos isso que vai acontecer no espectro político quando a gente migra para sistemas totalitários. Bom, então eu posso pensar aqui no totalitarismo de esquerda e de direita. Vamos entender o que é isso, né? Entre esquerda e direita, eu tenho uma baliza, que seria um espectro político de centro. O que é o espectro político de centro? É aquele que é conservador no sentido de manter como padrão, de manter como parâmetro as conquistas, o desenvolvimento histórico advindo da Revolução Francesa, ou seja, as ideias do liberalismo, né? Então eu tenho aqui o centro, né? Vamos pensar um centro teórico aqui mesmo, bem na metadinha mesmo do espectro político, e eu vou ter dentro da direita e dentro da esquerda uma pequena variação aqui, né? Se eu vou do centro para a direita, significa que, por estar indo para a direita, eu tenho interesses políticos que não são favoráveis a grandes mudanças, né? Eu tenho aqui a ideia de que é preciso conservar algumas coisas. Se eu vou do centro para a esquerda, ok? Eu tenho a concepção política de que é necessário mudar algumas coisas, porque eu não tenho vantagem se as coisas continuarem de maneira igual. Essa coisa de direita e esquerda vem lá da posição da Assembleia Nacional Francesa. As pessoas que sentavam mais à direita, elas já estavam numa posição privilegiada, então não queria que as coisas mudassem muito. As pessoas que sentavam à esquerda estavam em posições menos privilegiadas, né? Eram as classes mais pobres. Então, já que estava mudando, bom, bora mudar tudo de uma vez porque eu não tenho muito a perder. E essa questão da direita e da esquerda, que tem essa origem, a gente acaba empregando até hoje. Então, se você se diz de esquerda, você vai falar, eu sou de esquerda, é porque a minha posição social, ela já não me traz tantos benefícios. O jeito que as coisas estão organizadas agora, eu já não me sinto tão feliz. Enfim, se mudar eu não tenho muito a perder, se mudar vai ser para melhor, então eu vou querer coisas novas. E se eu sou de direita, né, majoritariamente, eu já me coloco numa posição um pouco mais privilegiada e eu acabo temendo as mudanças. Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai ter. Mas a direita e a esquerda, balizados pelo esse centro aqui, né, eu acabo tendo uma ideia de conservação. Eu posso querer que algumas coisas mudem, pensando para a esquerda, eu posso querer que algumas coisas continuem igual se eu for de centro-direita, mas o que une essa galera aqui ao redor do centro, né, é uma perspectiva de que eu vou operar dentro da esfera do Estado Democrático de Direito, que é a instituição
que abarca, que essa instituição que está aqui no centro e que permite que eu possa ter um centro à esquerda, um centro à direita. Dentro desse escopo ainda, eu estou aqui nesse limite aqui, né? Dentro da ideia de conservação. Mas, se eu venho mais à esquerda, né? Eu saio aqui da noção da conservação, eu começo a ter uma tendência de uma esquerda revolucionária. Uma esquerda que vai se colocar enquanto representante, enquanto divulgadora de uma ruptura econômica, número um, ou seja, uma esquerda que vai se colocar enquanto uma proposta de ruptura do próprio capitalismo, que é a estrutura hegemônica, econômica hegemônica que nós temos, e essa estrutura econômica vai significar também uma ruptura política, né? Quando eu migro para cá, né? Do outro lado, acontece coisa semelhante. Se eu vou cada vez mais à direita, eu estou falando de uma direita semi-revolucionária também, né? Por que semi-revolucionária? Porque a gente sabe que, no caso da direita, que vai se extremando, que vai indo para o totalitarismo, o que aconteceu foi que eles falavam sim de uma ruptura política, com esses valores aqui de centro, com esses valores liberais, vamos dizer assim, mas não falavam efetivamente de uma ruptura econômica, no sentido de que migrar para esse lado aqui, né, mesmo indo à extrema direita, significou a manutenção do capitalismo, significou uma manutenção da estrutura econômica. E aí, gente, o que a gente vê pensando no totalitarismo de esquerda é que eles deveriam seguir um plano. Qual que é o plano? O plano da teoria marxista, vamos dizer assim, né? O plano da teoria marxista era continuar, vamos brincar aqui, nessa linha vermelhinha. Só que aconteceram algumas coisas sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, que levou essa extrema esquerda revolucionária para o caminho do totalitarismo, como se tivesse tido um desvio do plano, uma fuga do plano, né? Então, eu acabei fugindo do plano, do combinado, e tendi para o totalitarismo. No caso da direita, o que a gente viu é que quanto mais você puxava aqui as ideologias, as ideias políticas para a direita, chegou um momento onde a prática política se descolou da realidade, né? Então, assim, eu tinha já a criação de um ideal baseado não em fatos, não em coisas que eram sustentadas na realidade, mas uma ação política baseada em preconceitos, baseado em factoides. E aí a gente tem aqui a extrema-direita se colocando não como uma fuga do plano, mas a extrema-direita se colocando como uma própria alternativa política de fuga da realidade. Então, gente, é fundamental a gente afinar e a gente dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso através das ideias que a gente vai desenvolver aqui. Bom, vamos começar aqui pela direita. Então, como a gente já viu, a direita ela vai colocar, né, quando vai se extremando. Lembre-se que a gente está caminhando para entender o totalitarismo. Então, pense num processo de extremação, tanto da perspectiva da direita, né, quanto na perspectiva da esquerda. Ela vai se colocar sempre nessa ideia de uma busca da ruptura política, mas não vai ter uma ruptura econômica. Então, parte do capitalismo. O capitalismo, eu não preciso brigar para ele existir, porque ele já está por aí. Então, ele é um processo que já está em curso, basta eu continuar vivendo nele. O socialismo, como a gente viu, a extrema esquerda ela vai sair aqui desse processo de uma esquerda revolucionária, ela vai tentar apresentar uma proposta nova de construção da organização econômica, a proposta do socialismo. Se é uma proposta, é um projeto novo, um projeto que eu tenho que fazer as pessoas entenderem e aceitarem a mudança, né? Não basta continuar do jeito que está, porque já existe. Não existe o socialismo então, né? Bom, e aí ó, já é interessante a gente pensar aqui, ó. Se eu construo esse projeto novo dentro do Estado, certo? Eu estou exatamente aqui, ó. Eu estou dentro de uma centro-esquerda, porque eu acredito que eu preciso construir um projeto novo
que seria de desconstrução do Estado? Seria, mas se eu acho importante construir isso a partir da própria estrutura estatal, através dos partidos, enfim, eu estou dentro de um espectro político de centro-esquerda, porque eu acredito que dentro do Estado democrático de direito eu posso ter políticas emancipatórias, políticas progressistas nesse aspecto, né? Então, está dentro desse lado. A mesma coisa também vai acontecer com a direita, né? Eu vou falar de uma continuidade, de uma conservação. Eu vou falar da própria democracia liberal. Eu vou dizer que o Estado deve continuar existindo, que a gente precisa conservar algumas estruturas sociais, que elas, enfim, têm um valor histórico, têm um valor na organização social, enfim, e eu vou procurar defender a manutenção disso dentro do Estado, dentro da estrutura da democracia liberal. A democracia liberal é o próprio centro e, enfim, eu posso ter algumas nuances aqui que vão um pouco mais à direita, em especial com relação aos costumes, né? Não a partir de uma agenda econômica diferenciada, tanto assim, mas eu posso ter algumas nuances que vão para dentro de um Estado democrático de direito que venha para a direita, mas ainda se utilize da estrutura do Estado, ainda coloca o Estado e a própria administração democrática desse Estado enquanto um valor que é respeitado por esse espectro político. Mas eu posso continuar. Se a direita continua migrando cada vez mais para essa ponta, para esse extremo, a gente vai ter o surgimento dos regimes fascistas, né, historicamente. E o que vai representar as ideias fundamentais de um regime fascista? Um nacionalismo exacerbado. Então eu tenho uma participação e uma valorização da nação, não enquanto algo que se coloca de uma maneira racional, mas eu vou tentar fazer a construção de uma nação por valores sentimentais, por valores tradicionais, por valores subjetivos, o que leva a um nacionalismo exacerbado, né? Moral reacionária e idílica. O que quer dizer isso? Eu vou ter uma moralidade que vai falar que num passado, certo? De um passado, tudo era muito bom, tudo era muito legal para essa sociedade, aqueles eram os tempos bons e coisas aconteceram daquele passado até o presente que deixaram as coisas muito ruins. Só que eu estou pensando então em um passado que era melhor que o presente. Eu preciso então voltar para esse passado. Só que geralmente quando você olha para o passado as coisas não eram tão boas assim. Por isso que é uma moral reacionária. Reacionário significa de volta ao passado, idílica, dos sonhos. Não é uma moral factual. Outro ponto importante, eu tenho a manutenção do capitalismo, mas é um capitalismo geralmente amplamente controlado pelo Estado. Eu não tenho a ideia do liberalismo econômico de uma maneira contundente. E nação corporativa, o que quer dizer? Eu vou organizar toda a sociedade como se fosse uma corporação, como se cada pedacinho da sociedade tivesse que fazer a sua parte, sem rompimento, sem discussão, e quem não participa dessa organização social vai ser geralmente excluído, né? Como aconteceu no fascismo italiano, como aconteceu no nazismo alemão. Então, gente, já é importante aqui fazer uma distinção, né? O totalitarismo que a gente chegou aqui de direita, ele se coloca como um curso, como uma parte do desenvolvimento histórico do próprio capitalismo. Ele não é um ops histórico. Ele tem uma manutenção do capitalismo como base do sistema de produção dessa nova organização política. No caso da esquerda, é um pouquinho diferente, né? Eu estava falando da possibilidade da esquerda acontecer dentro do Estado democrático, né? Aqui. E se a gente vem caminhando cada vez mais para a esquerda, né? Buscando o extremo, é o que a gente está tentando entender, eu vou chegar aqui na via de fato, né, de uma esquerda revolucionária. Até aí a gente já viveu, isso já aconteceu lá em 1917 na Rússia. Essa esquerda revolucionária, ela vai se colocar
E era previsto que houvesse um tempo de ditadura, que houvesse no plano um tempo de totalitarismo. Isso estava dentro do plano de transformação da esquerda. Por que era necessário esse plano? Porque eu não conseguiria fazer a ruptura do sistema do capital deixando que as pessoas que tinham interesse na manutenção dele continuassem ocupando seus espaços de poder. Então, eu preciso ter essa ruptura, eu precisava ter esse rompimento, né? Isso fazia parte do plano, é o que se chamava ditadura do proletariado, e até aí o plano aconteceu na realidade, ou seja, o socialismo científico ele está combinando com o socialismo real que de fato aconteceu, né? E o que aconteceu em partes já na realidade que estava prescrito nesse primeiro momento totalitário desse caminho aqui para a esquerda? A ditadura do proletariado significava a socialização dos meios de produção, então se desconstrói a noção da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, tudo aquilo que as pessoas todas precisam não pode mais ser de uma pessoa, mas tinha que passar a ser controlada pelo Estado, afinal de contas aquilo lá era de interesse de todos, então não poderia ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Essa ditadura do proletariado também deveria acabar com a estrutura de classes entre ricos e pobres e resolver o máximo possível essa distinção entre as classes que é a característica do capitalismo, né? Tudo isso aconteceria por um controle estatal da economia feita, no caso, pelos partidos comunistas, né? Feito pelo Partido Comunista Soviético na época, né? Bom, então a gente chegou aqui num momento previsto totalitário da esquerda e num momento totalitário da direita, da extrema-direita, que, como a gente falou, não é um projeto, é um processo. Pegaram-se coisas que estavam lá prontas e construiu-se um movimento político à direita. Vamos pensar assim, né? Que aqui na direita eu tenho uma opressão para o novo, certo? Eu tenho uma opressão para o novo. Só que esse novo da direita é igual a um passado sentimental, como a gente estava falando. Então eu vou fazer o novo, eu vou mudar, mas eu vou mudar para um novo, e o que eu falo sobre esse novo é, lá no passado era melhor. Na esquerda, eu tenho uma opressão para um novo que seria racional. E essa violência toda da ditadura do proletariado, ela teria uma justificativa racional, que seria a própria ideia. Essas três aqui são ideias racionais, discutidas, mostradas como necessárias pela teoria marxista. Então era uma opressão para o novo e um novo racional. Se essa opressão para o novo racional tivesse de fato acontecido, a ditadura do proletariado ela acabaria. Então a gente não ia ter uma ideia de uma continuidade de um totalitarismo pelo lado da esquerda. Essa ditadura teria que criar as comunas, reorganizar a sociedade, extinguir o trabalho estranhado, extinguir a obtenção da mais-valia por parte dos donos dos meios de produção, socializar essa produção e readequar a sociedade para o comunismo, que permitiria o fim do Estado. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que essa opressão para o novo acabou orbitando uma esfera da irracionalidade. Isso vai acontecer majoritariamente a partir do governo de Stalin, né? Então, com o Stalin, acontecem algumas mudanças dentro dessa ideia revolucionária da esquerda, onde eu tenho finalmente o encontro da esquerda, da extrema esquerda, com o encontro da extrema direita, né? Então, o stalinismo. O que levou o stalinismo a acontecer? Primeiro, a burocratização do Estado, que era uma coisa que faz parte do capitalismo, você burocratizar o Estado. Isso acabou acontecendo. A não expansão da revolução, isso acabou ficando restrito à órbita ali da União Soviética e em alguns outros países que acabaram fazendo revoluções, como a China, Cuba, de algum modo a Coreia do Norte. Então essa não expansão, você não conseguir implantar essa ideia revolucionária
do socialismo em todo o planeta, como aconteceu com a Revolução Francesa, por exemplo, é uma coisa que vários teóricos diziam que, se não acontecesse, ia dar errado, como de fato deu. Insucesso econômico na própria distribuição e no manejo da população interna da União Soviética. Em diversos momentos, né, tem essa noção de uma vantagem competitiva no mercado internacional, dentro daquele cenário da Guerra Fria que vocês já estudaram, e simplesmente as pessoas estavam morrendo de fome dentro da União Soviética porque petróleo e aço não se come, vamos pensar assim, né? E claro, a perseguição política contra os opositores ao regime, contra os opositores do governo central de Moscou, que vai se caracterizar aí como uma coisa muito relevante para a gente entender essa transformação do socialismo científico no socialismo real, que flerta, que chega, que se aproxima aqui do totalitarismo, que também vem de direita, né? Então aqui a gente pode pensar em um ponto de encontro, não é que esse e esse são a mesma coisa. Como a gente viu, eles têm origens e caminhos históricos totalmente diferentes. Mas no final aqui da história, nesse percurso que a gente acabou de descrever aqui, eles vão se encontrar. E vão se encontrar no quê? Controle ideológico. Tanto aqui quanto aqui, educação, artes, a cultura em geral vai ser controlada pelo Estado. Crítica ao parlamento, né, ao parlamentarismo. O parlamentarismo vai ser construído como algo fraco, que deve ser combatido. Acontece aqui, acontece aqui. Legitimação do uso da violência, punição imediata, sem julgamento, um sistema de exclusão de qualquer coisa que seja diferente daqueles que são considerados os donos da verdade, os portadores da verdade. E é exatamente isso que a gente fala no próximo ponto. Simbologia. A simbologia, tanto aqui quanto aqui. Você usar a suástica, usar a estrela, significa que você estava alinhado ao partido, estava alinhado, então, à verdade. E essa verdade separava, então, a população daqueles que estavam com o Estado, com o governo igual Estado nesse caso, né? Aqui é sinônimo, e aqueles que não estavam. E aqueles que não estavam vão sempre ser colocados enquanto inimigos, vão ser sempre colocados enquanto aqueles que estão atrapalhando. E no caso, nesses dois casos históricos, eles passaram a ser fisicamente eliminados, né? E a gente chegou aí às grandes barbáries do século XX, ok? Então, fica esse recado aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre totalitarismo. Muito obrigado e um abraço.